Meus amigos, parece que dessa vez, agora realmente vai. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Antes de dar a minha opinião a respeito e falar aquilo que eu quero falar a respeito do novo treinador, queria só salientar, mais uma vez, que ao contrário do que muito se disse durante muito tempo, ele não vai ser o segundo estrangeiro a dirigir efetivamente a seleção brasileira. Será o quarto, né? Nós tivemos lá nos anos 20 o Raimon Plateiro, que dirigiu o Brasil numa Copa América. Depois, nos anos 40, tivemos o Joreca, que era português, o Raimon Plateiro uruguaio. O Joreca, que foi tricampeão paulista pelo São Paulo, dirigiu a seleção brasileira em 2 partidas, juntamente com o Flávio Costa, uma dupla lá à beira do gramado. E tivemos, claro, o Filpo Nunes, que dirigiu o Palmeiras, que representou a seleção brasileira em 1965 na inauguração do Estádio do Mineirão numa partida contra o Uruguai. Então agora o Ancelotti será o quarto da lista, ok? Independentemente de falar dele, é óbvio que ele é um dos melhores treinadores do mundo, é um currículo espetacular, sensacional, dirigindo grandes clubes, conseguindo grandes conquistas. Eu queria aqui deixar humildemente uma dica a Carlo Ancelotti. A seleção brasileira irá se classificar para a próxima Copa do Mundo. Isso com ele no comando, com o Dorival Júnior no comando, comigo no comando, com qualquer torcedor, com qualquer pessoa no comando da seleção brasileira. Então, seria uma ótima dica para o Ancelotti que na próxima convocação, agora no dia 26, para os 2 jogos que teremos nas eliminatórias, ele convocasse os jogadores que atuam apenas e tão somente em território brasileiro. Por quê? Por 2 razões, por 2 fatos que vão deixar a vida dele mais fácil no comando da seleção. A primeira, ele não conhece os jogadores brasileiros que atuam no Brasil. Seria uma ótima oportunidade para ele formar um grupo aqui e principalmente conhecer as características e as qualidades daqueles que poderão fazer parte efetivamente da seleção brasileira. Essa seria a primeira vantagem que ele teria. Mas, Márcio, como é que ele vai convocar os jogadores se ele não os conhece? Existe uma comissão técnica da CBF que poderia fazer esse trabalho por ele, colocar esses jogadores disputando essas 2 partidas, para que ele pudesse saber quem pode e quem não pode fazer parte do grupo a partir da segunda convocação e principalmente a partir do ano que vem, quando nós teremos amistosos e teremos a Copa do Mundo. Ok? Então, a primeira vantagem dele seria essa: conhecer imediatamente, em muito pouco tempo, 23, 24, 26 jogadores, não sei quanto ele convocaria, mas jogadores que atuam aqui, para saber quais desses 23, 24, 26 jogadores terão condições de efetivamente integrar a seleção brasileira. A segunda vantagem é ainda mais importante. O torcedor brasileiro está de costas para a seleção. O torcedor brasileiro não dá a menor bola para a seleção brasileira. Nem mesmo as partidas mais importantes consegue-se ter audiência nas emissoras que as transmitem. Ok? Então, se você fizer uma seleção com jogadores que atuam somente no Brasil, você vai trazer o torcedor de todos os clubes envolvidos para estas 2 partidas. Então você vai trazer a seleção brasileira, vai levar a seleção brasileira para o próximo do torcedor e ao mesmo tempo fazer com que o torcedor brasileiro se sinta representado no selecionado nacional, algo que não acontece há muitos anos. E é esta, eu garanto, uma das razões para o fracasso da seleção brasileira nos últimos anos. Então, meu caro Carlinhos, já vou chamá-lo assim que a gente já vai ficar íntimo mesmo. Carlinhos, ouça esse velho repórter e cada vez mais careca repórter. Convoque jogadores que atuam somente no Brasil para esses 2 jogos agora das eliminatórias. Você vai ganhar 2 vezes. Aí nas próximas convocações você pode chamar todos aqueles que você quiser, que você acredita que são realmente os melhores para defender a seleção brasileira. Ok? Eu sou o Márcio Trevisan e esta é a minha opinião. E a sua? Qual é? Deixa aqui embaixo nos comentários e a gente troca uma ideia. Até a próxima!